Rtéis, o animal que come cobras e é totalmente destemido. Imagine uma criatura tão audaciosa que come cobras venenosas no café da manhã e não recua diante de leões. Essa é a realidade do ratel, também conhecido como texugo do mel, um animal que intriga cientistas há décadas. Em 2014, o Guinness World Records o apelidou oficialmente de o animal mais destemido do mundo, um título sustentado por inúmeros encontros documentados, onde esta fera de 13 quilos afugentou predadores 5 vezes o seu tamanho. Neste vídeo, vamos detalhar os mecanismos biológicos e fisiológicos específicos que permitem ao ratel sobreviver a neurotoxinas que seriam fatais para um humano em 30 minutos e analisar os dados por trás de suas taxas de agressividade chocantemente altas. Por que a natureza permite que uma força da natureza tão pequena exista? E quais segredos ocultos de sobrevivência este mustelídeo esconde em sua pele solta? Você já se perguntou? Como é a verdadeira e inabalável resiliência diante de probabilidades impossíveis? Estamos deixando de lado os memes da internet para revelar a ciência séria das estratégias de sobrevivência do ratel, mostrando exatamente como seus traços anatômicos únicos, como sua glândula de odor reversível e pele incrivelmente espessa, lhe dão uma vantagem distinta na cadeia alimentar selvagem. Você sairá entendendo as vantagens evolutivas precisas que tornam este animal um mestre da persistência, fornecendo um exemplo concreto das adaptações mais extremas da natureza. Se você está pronto para ver a ciência em sua forma mais selvagem, curta este vídeo e inscreva-se agora para ficar atualizado sobre as criaturas mais incríveis da Terra. Seu apoio nos ajuda a aprofundar nos mistérios mais difíceis da natureza e você não vai querer perder o que vem a seguir. Todos nós vimos o vídeo viral com a narração famosa que acumulou milhões de visualizações. O ratel tornou-se uma sensação da internet da noite para o dia. Mas, ao fazer isso, a linha entre fato e meme ficou um pouco borrada. As pessoas começaram a pensar neste animal como um personagem de desenho animado, uma bola de raiva irracional correndo pela savana em busca de problemas. Mas essa não é a história toda. O ratel não é apenas durão, ele é calculista. Enquanto a internet ri, os biólogos tomam notas. Esta sessão visa remover a fachada da cultura pop e olhar para o animal como ele realmente existe na natureza. Exploraremos as origens de sua reputação e veremos como ela se compara à observação científica. Ele é realmente destemido ou apenas desesperado? Apresentaremos os fatos básicos: tamanho, peso, habitat e dieta, preparando o terreno para o mergulho mais profundo em sua biologia. Com cerca de 30 centímetros de altura no ombro e pesando até 13 quilos, este não é uma fera gigante. Tem o tamanho de um cachorro pequeno, mas se move como um tanque. Discutiremos sua área de distribuição, desde o Cabo da Boa Esperança até o sul de Marrocos e através do Oriente Médio e Índia. Essa adaptabilidade é fundamental para sua sobrevivência. Ele vive em desertos, florestas tropicais e savanas. Abordaremos sua taxonomia, colocando-o firmemente na família Mustelidae, tornando-o primo da doninha, da lontra e, de fato, do carcaju. Essa conexão familiar é crucial porque explica muito sobre seu comportamento e fisiologia. Esclareceremos que o ratel não é invencível. Eles têm predadores e enfrentam a mortalidade, mas enfatizaremos que sua estratégia de sobrevivência os torna incrivelmente difíceis de abater. A atitude do ratel é um imperativo biológico, não um traço de personalidade. Vamos olhar para a estrutura física. Como um animal de 13 quilos sobrevive a um encontro com um leão? Começa pela pele. A pele do ratel é uma das adaptações mais notáveis do reino animal. É incrivelmente espessa, cerca de 6 milímetros na área do pescoço. Para colocar isso em perspectiva, é mais espessa do que o couro de um búfalo em alguns lugares. Esta pele não é apenas resistente, ela é solta. Muito solta.
Se você agarrasse um ratel pela nuca, o animal conseguiria girar todo o seu corpo dentro da pele, virando-se para morder de volta. Essa pele solta age como uma armadura, permitindo que o texugo se contorça dentro do aperto de um predador, tornando quase impossível conseguir uma pegada firme. É um mecanismo defensivo embutido. Essa pele também é difícil de penetrar com dentes, garras ou até picadas de abelha. Eles amam mel. E invadir colmeias significa ser picado milhares de vezes, mas sua pele os protege da dor. Sob essa armadura, encontra-se uma estrutura muscular e compacta. Eles têm pernas curtas e poderosas, equipadas com garras longas, projetadas para cavar. Essas garras não servem apenas para fazer tocas, são armas. Eles podem rasgar cupinzeiros, terra dura e couro com a mesma facilidade. Sua estrutura esquelética é robusta e densa, contribuindo para sua força. Seu crânio é fortemente reforçado, protegendo o cérebro de traumas durante as lutas. Os músculos da mandíbula são massivos, permitindo uma força de mordida desproporcional ao seu tamanho. Eles podem quebrar cascos de tartaruga como se fossem nozes. Esta seção usará anatomia comparativa, contrastando o ratel com outros predadores como leopardos e hienas, para ilustrar o quão especializados seus corpos são para o combate e resistência. Também mencionaremos a glândula de odor, uma arma de último recurso. Ela pode produzir um odor forte, usado para dissuadir predadores ou confundir abelhas. É uma ferramenta química que adiciona outra camada ao seu arsenal defensivo. Estamos falando de um conjunto biológico de ferramentas que os torna o sobrevivente definitivo. Este é o evento principal. O ratel come cobras najá. Parece impossível, mas para o ratel é apenas um dia normal. Vamos mergulhar fundo na ciência dessa imunidade. Como ela funciona? Primeiro, precisamos entender a neurotoxina. A picada de uma najá libera um veneno que desliga o sistema nervoso, causando paralisia. Para a maioria dos mamíferos, é o fim. Para o ratel, é um obstáculo gerenciável. Pesquisas mostraram que o ratel possui uma mutação em seu receptor nicotínico de acetilcolina. Essa mutação efetivamente impede que a neurotoxina se ligue às terminações nervosas. O veneno tenta se fixar nos receptores como uma chave em uma fechadura, mas o ratel mudou o formato da fechadura. A chave simplesmente não entra. No entanto, isso não é invencibilidade total. Se um ratel for picado por uma cobra massiva, como uma mamba negra ou uma víbora arietina, e receber uma dose enorme de veneno, ele ainda pode ficar incapacitado. Eles já foram observados entrando em um estado semelhante ao coma por algumas horas após uma picada, mas depois simplesmente acordam e terminam de comer a cobra. É um botão de reinicialização fisiológica. A técnica de caça é intensa, mas eficaz. O ratel fustiga a cobra, esperando pelo bote. Assim que a cobra ataca e morde, o texugo pode pausar, sacudir o veneno e retomar o ataque. É uma guerra lenta de atrito. Discutiremos a pressão evolutiva que levou a essa adaptação. Em um ambiente hostil onde a comida é escassa, ser capaz de acessar uma fonte de alimento que nenhum outro animal ousa tocar é uma vantagem enorme. Isso elimina a competição. Também abordaremos sua resistência a outros venenos, como o de escorpiões e abelhas. É uma resistência de amplo espectro. Citaremos casos documentados específicos, como as famosas filmagens de um ratel enfrentando uma víbora arietina, observando a cronologia do evento, a picada, a paralisia temporária e a recuperação. Isso não é mágica, é evolução. É uma adaptação molecular específica que ressalta o papel do ratel como um sobrevivente oportunista. Outros animais, como o mangusto, desenvolveram imunidades semelhantes, mostrando-nos que a natureza muitas vezes encontra soluções parecidas para os mesmos problemas mortais. O ratel está zangado ou é apenas eficiente? A linha entre agressividade e confiança é tênue e o ratel a percorre com certeza. Nesta sessão, analisaremos os padrões comportamentais do animal. Por que eles desafiam leões?
Por que tiram comida de hienas? Não é porque ignoram o perigo, é porque calcularam o risco e decidiram que a recompensa vale a pena. Exploraremos o conceito de proteção de recursos. O ratel tem um metabolismo incrivelmente alto. Eles estão constantemente em movimento e caçando. Para sustentar essa energia, precisam de comida imediatamente. Não podem se dar ao luxo de serem tímidos. Se um leopardo tem uma presa, o ratel vê uma refeição. Ele sabe que o leopardo é maior e mais forte, mas também sabe que o leopardo valoriza sua própria segurança. O ratel conta com o fator imprevisibilidade. Predadores evitam riscos. Um ferimento na natureza é uma sentença de morte. Um leão sabe que, se lutar contra um ratel, pode levar uma mordida feia ou sofrer uma lesão no olho. Não vale o problema. Então, o ratel mantém sua posição para conseguir uma refeição grátis. Discutiremos suas interações com outras espécies, não apenas predadores. Eles são conhecidos por dominar chacais, cães selvagens e até guepardos jovens. É uma mistura de capacidade física genuína e puro domínio psicológico. Analisaremos suas vocalizações. Eles rosnam, sibilam e rugem, fazendo-se parecer maiores e mais perigosos do que são. Também abordaremos sua natureza solitária. Eles não têm um bando para apoiá-los. Cada encontro é um esforço individual. Essa independência fomenta uma mentalidade forte. Eles não recuam porque não têm para onde fugir. O ratel vence não por ser o maior, mas por ser o mais persistente. Usaremos a analogia de um brigão de rua contra um atleta treinado. O ratel é imprevisível, disposto a lutar intensamente e totalmente implacável. Também discutiremos sua inteligência. Eles resolvem problemas, podem quebrar trincos, abrir portões e cavar sob cercas. Essa inteligência impulsiona seu comportamento porque eles conseguem identificar fraquezas nas defesas de seus oponentes. Eles não são irracionais, são táticos. Esta sessão mostrará o respeito devido a um predador selvagem que se recusa a desistir. Não podemos falar do ratel sem mencionar seu parente do norte, o carcaju, Wolverine. Anteriormente, tocamos nas semelhanças, mas agora vamos nos aprofundar nos paralelos. Ambos pertencem à família Mustelidae. Ambos são solitários e famosamente durões. Por que a evolução favorece esse arquétipo específico em dois ambientes completamente diferentes? O ratel luta contra o calor e os leões. O carcaju luta contra o frio e os ursos. O carcaju é o ratel do Ártico. Ele compartilha a mesma pele solta e o mesmo temperamento audaz. Ele tira comida de lobos e ursos cinzentos. É um ato de pura confiança que espelha as ações do ratel. O carcaju é um pouco maior, pesando até 18 quilos, mas o ratel é indiscutivelmente mais agressivo. Discutiremos a pelagem do carcaju, que é resistente ao gelo, enquanto o ratel, embora perseguido, não está, atualmente, ameaçado. Esse contraste de status oferece um olhar sobre como diferentes ambientes e interações humanas afetam essas criaturas resistentes. Exploraremos a ideia de particionamento de nicho, como esses animais preenchem papéis semelhantes em ecossistemas diferentes. Ambos são os principais carniceiros e predadores em suas respectivas áreas, aqueles que pegam o que querem. Um carcaju pode percorrer dezenas de quilômetros por dia em terrenos acidentados sob neve profunda. Um ratel pode cobrir vastas distâncias na savana em busca de sua próxima refeição. Ambos são atletas de resistência. Eles representam o triunfo da garra sobre o tamanho. Ao entender o carcaju, entendemos melhor o ratel. São dois lados da mesma moeda, os sobreviventes supremos da natureza, moldados pelas condições mais severas da Terra. Os traços que vemos no ratel não são anomalias. São uma estratégia de sobrevivência comprovada que funciona tanto no frio congelante quanto no calor escaldante. Então, o que eles realmente comem? O nome texugo do mel é um pouco enganador. Embora amem mel, invadindo colmeias com intensidade e ignorando as picadas, não é sua principal fonte de alimento. Eles são onívoros oportunistas, o que significa que comem quase tudo o que conseguem capturar. São excelentes escavadores,
usando suas garras massivas para desenterrar larvas, besouros e roedores. Uma grande parte de sua dieta consiste em pequenos mamíferos como camundongos, ratos e esquilos. Também são conhecidos por comer pássaros, ovos e répteis. Discutiremos seus hábitos de comer cobras novamente, mas com foco na mecânica. Como rastreiam, atacam e consomem a presa, ossos e tudo. Nada é desperdiçado. Eles também são carniceiros. Afugentam outros predadores de suas presas para conseguir uma refeição fácil. Eles vagam aparentemente sem rumo, mas estão constantemente farejando, ouvindo e olhando. Têm um olfato apurado que os ajuda a localizar presas sob o solo. Abordaremos seu relacionamento com o pássaro indicador do mel. É um exemplo raro de cooperação entre espécies. O pássaro guia o texugo até uma colmeia. O texugo a abre. Ambos comem o mel e as larvas. É uma relação simbiótica que destaca a inteligência do ratel. Eles reconhecem o valor de um parceiro quando lhes convém. Por serem tão ativos e queimarem energia constantemente, precisam de uma alta ingestão calórica. Isso impulsiona sua busca implacável por comida. Eles não hibernam nem desaceleram. Comem, dormem e se movem constantemente. São máquinas de comer que transformam a paisagem em um buffet. Para um animal que passa tanto tempo lutando, é de se perguntar: como eles se reproduzem? O ratel é solitário na maior parte do ano, reunindo-se apenas para acasalar. Os rituais de acasalamento são barulhentos e intensos. Uma vez que a fêmea está grávida, o período de gestação dura cerca de 6 meses. Ela cavará uma toca profunda no solo, segura de predadores e dos elementos severos, para dar à luz seus filhotes. Normalmente ela terá uma ninhada de 1 ou 2. Esses filhotes nascem indefesos, completamente dependentes da mãe. Mas eles crescem rápido. Em poucos meses, estão prontos para deixar a toca e começar a aprender os truques do ofício. A mãe é incrivelmente protetora e muito agressiva quando tem filhotes. O pai não desempenha nenhum papel na criação da prole. Discutiremos o desenvolvimento dos filhotes, como aprendem a caçar cobras e a lidar com picadas de abelha. É uma infância perigosa e as taxas de mortalidade podem ser altas. Mas para aqueles que sobrevivem, eles herdam o legado do animal mais destemido da terra. Na natureza, podem viver até 7 ou 8 anos, enquanto em cativeiro podem chegar aos 15 anos ou mais. Essa longevidade é um testemunho de sua fisiologia robusta. Eles foram feitos para aguentar, mas o mundo está mudando rápido. O lar gelado do carcaju está encolhendo. As savanas onde o ratel caça estão sendo afetadas pela expansão humana. Estamos invadindo o espaço deles. E a grande questão é, eles conseguem se adaptar? Eles sobreviveram a eras glaciais e predadores pré-históricos, mas conseguirão sobreviver aos desafios modernos? O ratel está atualmente listado como pouco preocupante na lista vermelha da IUCN, o que é uma boa notícia. Significa que as populações estão relativamente estáveis. No entanto, isso não significa que não enfrentem ameaças. A perda de habitat é um problema importante. À medida que os assentamentos humanos se expandem, o território do ratel diminui. Eles são frequentemente visados por agricultores e apicultores porque atacam aves domésticas e colmeias. Em algumas regiões, são considerados pragas. No folclore local, o ratel é frequentemente retratado como um símbolo de teimosia. Algumas culturas respeitam sua ferocidade, outras a temem. O ratel desempenha um papel vital no ecossistema como controlador de pragas e carniceiro. Perdê-los teria um efeito dominó no meio ambiente. Embora não seja tão comum quanto em outros animais, existe alguma demanda por suas partes. Esforços de conservação existem, mas não têm o mesmo destaque que os de animais maiores. O ratel é um sobrevivente, mas ainda sente as pressões do mundo moderno. Quando observamos esses animais, estamos vendo uma luta pela sobrevivência que acontece desde muito antes de chegarmos. Portanto, da próxima vez que vir um vídeo de um ratel enfrentando um leão ou de um carcaju perseguindo um urso,
Lembre-se de que é uma aula mestre de resiliência. É a natureza nos dizendo que veio para ficar. Da estrutura molecular de seus receptores à pele solta que salva suas vidas, cada centímetro do ratel foi projetado para continuar seguindo em frente. Seja no calor do Kalahari ou nas selvas da Índia, este animal persiste. Ele come cobras venenosas porque pode. Ele tira comida de leões porque precisa. É um testemunho do poder da evolução. Um lembrete de que a natureza nem sempre favorece o maior, mas sim o mais resistente. O ratel tem apenas um trabalho: sobreviver. E isso merece respeito. Obrigado por assistir.